Por que será que é tão difícil ser sincero? Por que a gente usa expressões como não me leve a mal, mas, sem querer ofender, mas, e você realmente quer saber minha opinião? Será que vale a pena a gente dizer o que a gente realmente acredita ou o outro vai acabar se ofendendo, então é melhor nem tentar? Nesse vídeo a gente vai explorar todas essas questões e ainda mais eu vou mostrar uma nova forma de ser sincero que talvez você prefira usar. Isso é claro se você ficar comigo até o final, então vamos lá. Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa com mais liberdade, harmonia e autenticidade. E se a gente vai falar de autenticidade, como é que a gente pode ser autêntico se a gente sente receio de expressar aquilo que a gente realmente acredita, a nossa opinião, né? Trazer isso para o outro. E é normal que as pessoas tenham receio de dar a sua opinião sincera, né? Justamente porque existe a possibilidade do outro se ofender, né? Do outro ficar magoado, ou do outro ter algum desconforto com aquilo que a gente vai falar. E muitas vezes a gente não sabe como expressar aquilo que a gente está pensando, né? Sem ter esse tipo de consequência. Então é normal as pessoas ou terem receio de expressar, ou até já terem uma experiência de ter expressado alguma coisa e não ter saído da forma como gostaria, né? E acaba querendo evitar isso e ficando meio que pisando em ovos, né? Aquela ideia de tipo, não posso falar certas coisas que não vai dar certo, né? Então algumas coisas eu guardo pra mim, né? E isso nunca é construtivo pra gente, né? Quando a gente guarda as coisas pra gente, a gente não tá conseguindo, de fato, atender as nossas necessidades de autenticidade, né? Nossa necessidade de expressão. E muito provavelmente a gente vai guardar algum tipo de ressentimento, né? Se a gente está numa relação com alguém, seja familiar, de amizade ou de relacionamentos amorosos, né? Se tem coisas que estão nos incomodando e a gente tem esse receio de ser sincero, eventualmente isso vai se acumular e uma hora isso vai sair e não vai sair de uma forma fácil de lidar, né? Então é muito importante a gente ter essa habilidade de conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, de uma forma que o outro consiga ouvir, né? Sem criar um conflito ali na situação. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui agora. O primeiro ponto que eu quero trazer é a gente questionar o que é que realmente significa ser sincero. E para a gente falar disso, eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que você marcou com um colega de faculdade para fazer um trabalho numa noite e em cima da hora esse colega liga para você e desmarca. Aí você imagina que tem uma certa urgência, você combina outro dia e aí depois você descobre, alguém te diz que naquela noite esse cara tinha ido para um bar. Na maioria das pessoas é possível que essa situação cause algum tipo de indignação, seja porque a pessoa não te avisou com antecedência e você acabou remarcando outras coisas que você tinha para de noite e aí você perdeu essas oportunidades, ou seja porque agora que a atividade foi remarcada ela ficou mais em cima da hora e vocês vão ter que fazer provavelmente com menos qualidade, ou seja porque você não acha que ir ao bar seria um motivo bom o suficiente para alguém desmarcar alguma coisa em cima da hora com você. Vamos supor agora que você vai se encontrar com esse seu colega e aí você vira para ele e fala: cara, posso ser sincero com você? E aí você manda pra ele assim: nossa, mano, você é muito egoísta, velho. Como é que você marca comigo, desmarca em cima da hora, a gente ficou atrasado agora pra fazer o trabalho, só tem mais uma noite, vai ficar em cima, e você foi pro bar, velho. Como é que você faz um negócio desse, né? Pergunta: 1. Isso é sinceridade? 2. Você acha que essa conversa vai dar em algum lugar produtivo ou você acha que vai começar um conflito? Você acha que vai ser uma conversa desagradável? Provavelmente você respondeu sim para as duas perguntas, mas no caso da segunda você talvez tenha pensado algo do tipo: vai dar problema porque ele falou dessa forma, né? Ele podia falar de outro jeito. E se você pensou isso, eu vou concordar com você no que diz respeito à segunda pergunta. Eu realmente acredito que se ele falar de outra forma, ele vai conseguir um resultado muito mais satisfatório nessa conversa. Entretanto, eu não estou tão certo quanto a primeira pergunta. E aqui eu vou te mostrar o porquê eu acho que essa pessoa não foi sincera. Primeiro, que eu não vou entender a sinceridade como um interruptor de liga e desliga que ou é sincero ou é falso, né? Eu acredito que existe um espectro da sinceridade, né? Que varia entre absolutamente mentira, absolutamente genuíno, e no meio do caminho aqui tem as pequenas mentiras, as omissões, as distorções, né? Quando você fala aquela coisa, mas não é exatamente isso, mas é quase isso. Então existe todo um espectro aqui de possibilidades em que você está dizendo o que você quer dizer, mas aí você está tirando uma coisa, adicionando outra que meio que distorce um pouco a informação. Então nesse sentido não é sim ou não, né? Tem um degradê aqui, né? Uma gradação de possibilidades. Ou seja, se aquele colega de faculdade vira pra gente e fala: ô mano, foi mal, não consegui comparecer naquele dia que eu fui resolver outra coisa, e aí a gente vira pra ele e fala: ah não mano, tudo bem, a gente faz agora, não tem problema, quando na verdade a gente não gostou daquilo, a gente ficou puto, a gente ficou indignado, então isso aqui estaria mais perto dessa ponta da mentira, né? Estaria em algum lugar aqui mais perto desse ponto, justamente porque a gente tá falando algo que não foi o que a gente vivenciou, né? Então eu vou dizer pra ele que tá tudo bem, mas na verdade eu fiquei puto, eu fiquei frustrado, eu fiquei, sei lá, né? Então, aqui
não seria uma informação sincera, né? Agora, se a gente vira pra ele e fala, ah, mano, você foi egoísta, como é que você vai pro bar, quando a gente tinha marcado, você me avisa em cima da hora, não sei o que lá, aquela frase lá que eu falei no começo do vídeo. Bom, agora, para algumas pessoas isso já é o 100% da outra ponta, né? A pessoa foi brutalmente honesta, ela falou sinceramente tudo que ela pensava, mas aqui é que eu vou fazer a nuance, eu vou dar o diferencial. Aqui eu acredito que ele foi só 75% do caminho, porque ele falou o que ele pensa, mas o 100% sincero seria ele ter dito tudo que ele realmente vivenciou. E eu digo isso porque eu acredito que ser 100% sincero é dizer tudo aquilo que a gente realmente sabe, tudo aquilo que a gente realmente está vivenciando. E quando a gente expressa os nossos pensamentos que estão em níveis de julgamentos, a gente está dizendo coisas que a gente realmente não sabe. E aqui algumas pessoas podem ficar confusas e dizer pra mim, ah, Jeta, é claro que ele foi sincero, afinal é egoísta você desmarcar em cima da hora, ir pro bar, curtir, enquanto o cara tá lá tendo que fazer o trabalho. Mas será mesmo? Tinha um cara na história da humanidade que ele era muito bom de falar com as pessoas de um jeito que tirava a verdade delas. Ele usava um método de conversação que, ao invés de afirmar coisas, ele devolvia questionamentos cada vez mais profundos para ver se a pessoa realmente sabia o que ela estava falando. Então, se a gente fosse contar a nossa situação para esse cara, o diálogo seria mais ou menos assim. A gente viraria e falaria, ah, meu colega de quarto é muito egoísta, ele foi beber, desmarcou comigo em cima da hora, quando a gente ia fazer o trabalho de faculdade, sacanagem isso. Aí esse cara viraria e falaria alguma coisa assim pra gente. Ah, então se ele decidiu em cima da hora ir pro bar, certamente ele considerou mais ele do que você, isso o torna egoísta, e isso seria injusto, certo? Não, sim, claro, isso é injusto, né? Pô, ele considera mais ele e me deixou na mão, né? Pô, em cima da hora eu já tinha até desmarcado outra coisa. Se você achou essa situação injusta, certamente você sabe me dizer o que é justiça, inclusive eu adoraria que você me dissesse isso, porque eu queria ter esse conhecimento pra minha vida. Ah, mano, sei lá, o que é que isso tem a ver? Ora, se você não sabe me dizer o que é justiça, como é que você tem tanta certeza que a forma que ele agiu é injusta? E aí é nesse momento que, depois de vários questionamentos, a pessoa começa a se enrolar e a gente tem que pensar, tipo, realmente, como é que eu sei que a decisão que eu gostaria que o outro tomasse seria a melhor decisão para ele tomar? E se ele tivesse vindo fazer o trabalho comigo, só que no caminho para minha casa ele sofresse um acidente de carro e morresse? Será que essa ainda seria a melhor decisão? Será que ter ido pro bar não teria sido a melhor decisão? E se ele tivesse conhecido o amor da vida dele no bar, será que deixar aquele trabalho para depois não teria sido a melhor decisão? E se por acaso ele tivesse vindo fazer o trabalho comigo, mas não tivesse sido produtivo, a gente não estava concentrado, e se a gente tivesse deixado para mais em cima da hora, por justamente estar em cima da hora, a gente faria com mais agilidade, com mais eficiência? Será mesmo que a gente saberia qual seria o melhor cenário? E mais além disso, será que a gente realmente sabe qual o contexto dessa decisão, por que ele deixou para avisar em cima da hora, ou por que ele foi pro bar? Porque a única coisa que disseram pra gente é que ele foi pro bar. A gente já está assumindo vários cenários. Assumindo que ele não teve consideração e por isso ele não mandou mensagem com antecedência, ou seja, foi desleixo dele ou negligência, né? E assumindo que ir pro bar foi para curtir, que ele não tinha nada importante para fazer lá. E aí a gente percebe que nessa frase que a gente usou de dizer pro outro que ele foi pro bar e por isso ele é egoísta, tem vários problemas aqui, várias situações que estão sendo assumidas. A primeira é que a gente está assumindo que o que foi dito pra gente é verdade, porque alguém disse pra gente que ele foi pro bar, a gente não viu essa situação. A segunda é que a gente está assumindo o contexto da situação, ou seja, os motivos que levaram ele para ir foi só curtição, ele estava nem aí pro trabalho, a gente está assumindo tudo isso. E por mais que a gente tenha um histórico daquela pessoa, a gente já conviveu com ela por um tempo, que aumente a probabilidade daquilo que a gente está assumindo ser verdade, em última análise, a gente ainda está assumindo, a gente não sabe essa informação. E o nome desse cara que tinha esse método incrível de mostrar pra gente se a gente realmente sabia o que a gente tá falando, se a gente estava só assumindo as informações, era Sócrates. Eu tô falando do método socrático, também conhecido como maiêutica ou questionamento socrático. Tá, Jeta, você falou de método socrático, mas o que é que isso tem a ver com a pessoa ser sincera ou não? E aqui é que entra uma frase muito interessante que eu vi num vídeo do canal do Sadhguru aqui no YouTube, que ele basicamente diz que se você não tem conhecimento, experiência, você não sabe do que você está falando, isso é igual a mentir. Então a ideia é muito simples. Se você realmente não sabe se ele estava ou não no bar, e por que ele foi para lá, qual é a motivação dele, o que é que ele pretendia fazer, o que foi que aconteceu naquele dia que fez com que ele não te mandasse mensagem, como é que você vai realmente conseguir julgar o comportamento dele e dizer alguma coisa do tipo ele ser egoísta ou sequer se indignar com essa situação? Tudo isso já está assumindo várias informações. Então, quando você diz essa frase para o outro, você não pode estar sendo sincero, porque você não sabe essas coisas. Você não sabe se ele realmente teve uma atitude condenável, ou se foi egoísta, ou se ele realmente estava no bar em primeiro lugar. E é aqui que a comunicação não violenta, essa ferramenta que eu trago tanto aqui no canal, ela vai mostrar pra gente o que ela realmente chama de sinceridade. Que é a gente dizer pro outro aquilo que a gente realmente sabe, que é como a gente está sentindo, nossas necessidades e o que é que a gente realmente viu, ouviu, né? O que é que foi que a gente observou. Esses são os fatos, essas coisas que a gente
realmente sabe e a gente pode trazer para o outro. Então, nessa situação do nosso colega de faculdade, o que a gente realmente sabe é, alguém disse pra gente que aquela pessoa estava no bar naquele horário, a gente sabe que a pessoa desmarcou com a gente em cima da hora e não disse por quê, e a gente sabe que eu me senti desconfortável com isso, né? E se a gente for a fundo e tirar essas suposições que trouxeram a indignação, que trouxeram a raiva, que trouxeram tudo isso pra gente, a gente vai ver que provavelmente o sentimento que está mais presente aqui é a confusão. A gente simplesmente não sabe o porquê a pessoa desmarcou com a gente em cima da hora, o que é que levou ela a tomar essa decisão. A gente só vai começar a sentir indignação, raiva, etc., se a gente começar a assumir motivos que a gente não gosta, como motivos de foi lá curtir, me negligenciou, né, não teve consideração por meu horário e tal, eu já desmarquei outras coisas, ele foi lá, desmarcou em cima da hora comigo, né? Então, quando a gente começa a assumir essas coisas, aqui a gente vai ter esses outros sentimentos. Mas no nível mais sincero possível, né, o mais provável é que a gente vai sentir confusão nessa situação. Então, se a gente disser para o outro toda essa frase aí, né, você é egoísta, não tem consideração, ou então foi pro bar, nada disso é realmente verdade. A gente não sabe essas coisas. O que a gente sabe seria dizer assim, mano, sabe aquele dia que você desmarcou comigo? Então, fulano me falou que você foi pro bar, é verdade, procede essa informação, e por que você tomou essa decisão em cima da hora assim? O que aconteceu, né? Então, primeiro a gente vai questionar e tentar entender o que aconteceu, né? Antes da gente realmente... Essa seria a coisa mais sincera a se fazer, né? A gente atender a nossa necessidade primeiro de clareza, né? Porque eu não sei o que aconteceu, né? Então, essa seria a primeira necessidade e a nossa genuína expressão seria trazer essa necessidade, né? Que é a necessidade, tipo, tô confuso, o que é que houve, né? Me disseram isso pra mim é estranho porque você fez isso, né? Então... Percebe que aqui a gente está indo para outro nível de sinceridade, né? E aí, em síntese, a ideia é justamente essa, né? De que o que eu acredito que é ser 100% sincero é dizer tudo aquilo que você realmente sabe, que é como você se sente, sua necessidade, e o que você viu ou que te disseram, né? E tudo além disso é extrapolação, né? Então a gente tira essas coisas da equação e a gente vai ter essa comunicação que é muito mais assertiva, né? E que vai diminuir muito a probabilidade do outro se ofender, né? E aí, se toda vez que você for ser sincero com alguém, né? Se questione essas coisas, se questione de onde veio essa informação? Como é que eu sei que o cara foi pro bar, né? De onde veio essa informação? Como é que eu sei disso, né? Então, eu não sei que ele foi pro bar, eu sei que alguém me disse que ele foi pro bar, então eu vou dizer isso pra pessoa, né? Que é o fato que eu tenho, né? O que eu tenho é, fulaninho me disse que você foi pro bar, né? Eu não sei que você foi pro bar, eu não tenho essa informação. A outra coisa é, de onde vem essa crença? Por que eu acho que esse comportamento é egoísta, né? O que é que me faz pensar que esse tipo de atitude de alguma forma me desconsidera e etc e tal, né? Que expectativas eu tenho aqui em jogo, né? E se você tem essas expectativas, se você tem essas crenças, coloque essas crenças na mesa. E diga pra pessoa, cara, tipo, eu gostaria de ter um aviso prévio, porque às vezes eu gostaria de marcar outra coisa, né? Então, mas percebe que você não precisa dizer que o outro está errado, você só precisa dizer o que você prefere, né? Porque se você tiver que entrar no jogo de certo e errado, aí vai entrar no questionamento de Sócrates. Como é que você sabe que é o certo e que é o errado, né? Mas percebe que você não precisa saber qual é o certo para atender suas necessidades, só precisa dar clareza pro outro do que você gostaria, né? Então... Você fala, mano, sabe aquele dia que você desmarcou comigo em cima da hora? Aquilo me deixou um pouco frustrado, porque eu até tinha remarcado outra coisa, porque eu já tinha marcado com você, e você desmarcou bem em cima da hora, né? Não dá mais pra eu voltar pro meu outro compromisso e tal. Será que da próxima vez você pode se ligar nisso de me dar esse aviso prévio e tal, é muito importante pra mim? Percebe que aqui em nenhum momento eu tô dizendo que esse é o certo, né? Eu não tô insinuando que esse é o jeito certo, eu tô dizendo que é o jeito que eu prefiro, né? E se você quiser se relacionar comigo, essa é a sugestão que eu te dou de como me ajudar a atender minhas necessidades, né? Então, enquanto a gente está nesse nível, né, fica muito mais fácil da gente conseguir interagir com o outro, porque em nenhum momento eu estou julgando o outro, eu estou dizendo, você está errado em fazer isso. Eu estou apenas dizendo como me sinto e o que eu gostaria que fosse diferente, né? E o que eu observei, é claro, né? Para justificar o porquê eu me senti dessa forma, eu vi alguma coisa, né? A gente não sente coisas do nada, tem algum gatilho, tem algum acontecimento, né? Então, eu soube que você foi pro bar, isso me frustra, blá, 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 né? Enquanto a gente tá falando de fatos, falando de como a gente se sente, quais são nossas necessidades e dando sugestões para outras pessoas, eu acredito, pela experiência que eu tive, tanto na minha vida pessoal, tanto ensinando CNV para outras pessoas, que esse é o resultado mais enriquecedor, né, que eu sei até então, né, de como a gente interagir de uma forma que evita conflitos e a gente consegue expressar realmente aquilo que a gente está vivenciando sem precisar guardar ressentimento, pisar em ovos ou aumentar muito a probabilidade de magoar outro, né? Porque se a gente chegar na lata dizendo que o outro é egoísta, eu acredito que a probabilidade de gerar um conflito é muito grande, a menos que outra pessoa saiba CNV e saiba conduzir essa conversa de forma a achar sua necessidade, né? Então,
Era isso que eu queria trazer nesse vídeo, né? Espero que não tenha ficado confuso. Eu ainda vou ver na edição aí como é que ficou. E é isso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou o que mais você quiser comentar, né? E aproveita e dá um like nesse vídeo também para ajudar a chegar em outras pessoas. Compartilha com quem você acha que pode se interessar. Tem alguma pessoa que, quando vai ser sincero com você, sempre diz coisas bastante difíceis de ouvir. Manda esse vídeo para a pessoa, sei lá, quem sabe, né? Ter um insight diferente, tentar coisas diferentes. E por esse vídeo era isso, eu fico muito feliz de você ter me acompanhado até aqui e espero ver você no próximo vídeo. Até mais!